Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 14 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desses grandes santos, Santos Cirilo e Metódio. Santos Cirilo e Metódio. Os irmãos Cirilo e Metódio nasceram na cidade de Tessalônica, em grego, na Macedônia, que naquele tempo estava sob o domínio do Império Romano Oriental. Seu pai era governador grego e sua mãe era eslava, por isso eles dominavam as duas línguas, grego língua oficial e eslavo língua do povo. Seus nomes eram Constantino e Miguel, que mudaram ao serem ordenados sacerdotes para Cirilo e Metódio. Os santos irmãos, desejando iluminar seu povo com a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, decidiram traduzi-lo para a língua eslava. A notícia sobre a tradução das Santas Escrituras na língua eslava chegou aos governantes do Império Khazar, que decidiram convidar os irmãos a fazer a missão no Império entre os eslavos. Os irmãos aceitaram a proposta e viajaram à cidade de Quersones na Crimeia. Lá entraram em contato com os cristãos que existiam desde os tempos apostólicos. Os cristãos informaram aos irmãos sobre os eslavos das tribos Rós, súditos dos cossacos, sua língua, escrita e os livros escritos na sua língua. Eles então entraram em contato com eles e encontraram um homem que sabia ler e escrever nessa língua. Ele mostrou os livros sagrados e ensinou-lhes esta língua. Entenderam que ela era muito parecida com a língua macedônica, mas era difícil de escrever e ler. Decidiram então aproximar esta escrita às letras gregas e latinas, das quais tomaram muitos caracteres dos sons que existiam na língua eslava russa antiga e os que faltavam adotaram dos caracteres antigos ou criaram novos. Estes caracteres chamam-se cirílicos e provêm do nome Cirilo, Constantino. Com poucas modificações, estes caracteres são usados nas línguas eslavas, bielorrussa, búlgara, macedônica, russa, sérvia e ucraniana. Além das línguas eslavas, utilizam os caracteres cirílicos as línguas azerbaijana, cabardina, cazaquistana, iacuta, moldaviana, nenena, ossetina, tosseta, quirguisa, chuvashes, turkmena, udmurtana e uzbeca. A missão no Império Khazar realizou-se nos anos 855-861 e existe parecer de que esta missão estaria ligada ao batismo dos príncipes da Rus de Kiev, Askold e Dyr.
Após a missão casar, os irmãos foram chamados pelo príncipe Rostislav, 846-870, da Grande Morávia para pregar o cristianismo no seu estado na língua estava e não na língua alemã que o povo não entendia, porque naquele tempo a região estava sob influência do Império Germânico. Esta missão realizou-se nos anos 863-867 com grande êxito. Mas os irmãos foram acusados pela hierarquia alemã e chamados a Roma para esclarecer sobre o uso da língua eslava, já que naquele tempo as línguas consideradas sacras eram hebraico, grego e latim. Em Roma ficaram entre os anos 868 e 870. Cirilo entrou no mosteiro e faleceu no dia 14 de fevereiro de 869. Metódio foi consagrado em 870 para arcebispo da Panônia e da Morávia com permissão de pregar na língua eslava e praticar o rito eslavo. Mas quando chegou à Panônia foi preso. Só no ano 874 foi liberado pela intervenção do Papa João VIII, 872-882. Após sua liberação mudou-se para a Morávia, onde pregou o cristianismo até sua morte ocorrida em 6 de abril de 885. Após a morte de Metódio e do Papa Adriano III, 884-885, os discípulos de Cirilo e Metódio foram expulsos da Morávia. Saindo da Morávia espalharam-se por todas as terras eslavas pregando o santo evangelho na língua eslava e praticando o rito eslavo. A doutrina deve ser apresentada de uma maneira que a torne compreensível àqueles a quem o próprio Deus a destina. Todas as línguas devem confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Os santos Cirilo e Metódio se dedicaram a traduzir as noções da Bíblia e os conceitos da teologia grega no contexto de um pensamento e de experiências históricas muito diferentes. Eles queriam que a única palavra de Deus fosse tornada assim acessível de acordo com os meios próprios de cada civilização. Compreenderam, portanto, que não podiam impor aos povos a quem deviam pregar, nem a indiscutível superioridade da língua grega e da cultura bizantina, nem os usos e os comportamentos da sociedade mais avançada em que tinham sido formados. Punham em prática a perfeita comunhão no amor que preserva a Igreja de todas as formas de particularismo e de exclusivismo étnico ou de preconceito racial, bem como de qualquer arrogância nacionalista. Cirilo, ao morrer, rezava assim: Senhor Deus, faz crescer a tua Igreja. E reúne todos os homens na unidade. Estabelece os teus eleitos na concórdia da verdadeira fé. E na sua reta confissão. Faz penetrar as tuas palavras no seu coração. A fim de que se consagrem ao que é bom e te é agradável. Oremos. Iguais aos apóstolos na sua conduta. E doutores dos países eslavos. Divinos Cirilo e Metódio. Rogai ao Mestre do Universo que consolide os povos eslavos na fé ortodoxa e na concórdia, e conceda a paz ao mundo e às nossas almas a sua grande misericórdia. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, na Via Flamínia, junto à Ponte Milvio, São Valentim, mártir. Data da morte incerta. Em Spoleto, na Úmbria, região da Itália, São Vital, imortalizado pela integridade da fé e pela imitação de Cristo. Data da morte incerta. Em Roma, no cemitério de Pretestato, junto à Via Ápia, São Zenão, mártir. Data da morte incerta. Em Alexandria, no Egito, a comemoração dos santos mártires Baciano, Toniano, Proto, Lúcio, que foram lançados ao mar, Sirião, Presbítero, Agatão, Exorcista, Moisés, que foram queimados no fogo, Dionísio e Amônio, que, passados ao fio da espada, alcançaram a glória eterna. Data da morte incerta. Em Ravenna, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, Santo Eleucádio, bispo. Morte no século III. No Monte Sopa, na Bitínia, hoje na Turquia, Santo Auxêncio, presbítero e arquimandrita, que, desse lugar eminente, como de uma cátedra, apregoava a fé calcedonense com a potente voz das suas virtudes. Morte no século V. Comemoração de São Nostriano, bispo de Nápoles, na Itália. Morte no ano 450. Em Sorrento, na Campânia, região da Itália, Santo Antonino, abade, que, depois de ter sido destruído pelos lombardos o seu mosteiro, se retirou para a solidão.
Morte no ano 830. Em Córdoba, na Espanha, São João Batista da Conceição Garcia, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade, que empreendeu a renovação da ordem e a defendeu com ingente ardor no meio de graves dificuldades e ásperas tribulações. Morte no ano 1613. Em Valência, na Espanha, o beato Vicente Vilar David, mártir, que, durante a perseguição religiosa, acolheu em sua casa sacerdotes e religiosas e preferiu morrer a negar a fé. Morte no ano 1937.